Uma certa feita, estudando o livro do Herói da Fé, eu fiquei embasbacado quando me deparei com um assunto sobre a oração. Ele disse que durante 50 anos, todas as suas orações haviam sido respondidas. Mas como assim? Eu venho orando durante décadas, desde quando me encontrei com Jesus, ainda bastante jovem. E nem todas as minhas orações eu obtive resposta positiva. Então ele começou a ensinar os caminhos, e ali eu abracei, e graças a Deus tem sido infalível em minha vida de oração. Veja bem, a primeira orientação dele foi: descubra a sua promessa ou a sua necessidade na palavra de Deus. E ali ele deu exemplo. Daniel. Você sabe que o povo de Israel ficou cativo durante 70 anos na Babilônia, durante todo o governo, reinado de Nabucodonosor e Beltesazar. Daniel, como um jovem sábio, tido como um dos mais sábios da Babilônia, a sua primeira sabedoria era teológica, espiritual, bíblica. Depois ele tinha conhecimento na ciência dos caldeus e outras ciências. E como um bom leitor da Bíblia, ele estava lendo o livro de Jeremias, é o que eu vou ler aqui agora para você ver como a fé funciona. A fé e a oração, elas andam em mão única, não são separadas. Veja bem, Jeremias 29, versículo 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para esse exato lugar. Daniel era jovenzinho ainda, adolescentezinho ainda, quando ele saiu de Jerusalém para a Babilônia. Quando ele pegou o livro de Jeremias para ler e viu que Deus havia dito que o tempo que Israel iria ficar exilado era somente 70 anos, estava se cumprindo. Veja bem o que diz aqui Daniel, agora capítulo 9, versículo 2, para você ver que ele estava lendo Jeremias. Olha o que Daniel agora aqui escreve 70 anos depois. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, ele estava falando sobre o governo de Assuero, que está no versículo 1. Ele diz: eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta, não foi aquela leitura rápida, foi atenta das escrituras sagradas, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Daniel estava lá no seu lugar secreto com Deus, ele orava 3 vezes ao dia, estudava a palavra de Deus, e ali ele se depara com esse texto, lendo o livro de Jeremias, que o tempo de desolação de Jerusalém, o tempo de cativeiro de Israel seria 70 anos. Então agora ele calcula a sua idade até o presente momento e entendeu que estava na hora de Deus cumprir a palavra dele. Então quando você vê o contexto, você vai ver que Daniel diz assim: então voltei o meu rosto ao eterno Deus, a fim de buscá-lo mediante orações, súplicas, jejum, vestido de luto, em pano de saco, coberto com cinza. Orei ao Senhor Deus e expressei a seguinte confissão: ó Deus, grande e temível, que mantém a sua aliança a favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os seus mandamentos. Daniel, quando se deparou com essa palavra, com essa promessa, porque era o sonho de Daniel,
que o seu povo saísse da Babilônia, saísse do cativeiro, porque Israel não foi feito para ser um povo cativo, mas para ser um povo livre. E Daniel orava isso aí. Só que chegou o momento que ele viu a promessa na Bíblia Sagrada. É por isso que a gente pede às pessoas: leiam a Bíblia Sagrada, estude. Eu mesmo, quando vou estudar minha Bíblia, eu sempre tenho um marca-texto de 2 cores ou 3, sempre eu carrego comigo uns 3 cores de caneta, e eu me separo, me isolo para estudar. E na proporção que Daniel foi orando e foi tomando posse da promessa, sua fé cresceu, porque a fé vem pela palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. Observe que a resposta veio do céu, entendeu? Então Deus agora manda a resposta para Daniel. No versículo 21 do capítulo 9 diz o seguinte: enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o anjo, o arcanjo Gabriel, não é? O homem que eu tinha observado durante as minhas visões anteriores veio. Então agora aqui ele vai conversar com Daniel, dizendo para Daniel: desde o dia que você inclinou as tuas orações, o seu clamor, houve resposta da parte de Deus. Se eu fosse você, leria o capítulo 9 e o capítulo 10 de Daniel. Aí você vai entender que Deus queria cumprir a promessa. Porque se tem uma coisa que Deus tem prazer de cumprir as suas promessas, está escrito em Jeremias no capítulo 1 que Deus vela a sua palavra para cumprir. Deus vive vigiando com a palavra para cumprir cada promessa. E no livro de Números capítulo 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o meu conselho é esse: você quer ter uma fé inabalável? Você quer ter suas orações respondidas? E detalhe, no livro de Pedro diz que tudo quanto se trata essa vida tem promessa de Deus. Pastor, eu quero me casar, vá até a palavra do seu Deus. O que fala sobre casamento? Eu quero ter uma família abençoada. O que trata sobre sua família ser abençoada? Eu quero uma porta de trabalho, eu quero saúde, eu quero prosperidade. A palavra de Deus trata tudo sobre quanto é essa vida e a vida futura no porvir. Agora você tem que fazer o seguinte: se confinar, se imergir e ler a palavra de Deus e ver qual é a sua causa, qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual é a sua dor, entendeu? E começa a orar a palavra. Eu aprendi a orar a palavra de Deus em 1992. Se eu for para uma vigília orar a noite inteira, eu oro a palavra. Se eu passar uma manhã de consagração de 8 ou de 7 até meio-dia, eu oro a palavra. Se eu orar 10 minutos, eu oro a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu já ouvi alguém dizer: o que move Deus não são as lágrimas, não. O que move Deus é a palavra dele. Jesus disse que passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Exaltaste, ó Deus, sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, o teu nome e a sua palavra. Então eu quero que você leve a sério a palavra de Deus em sua fé, leve a sério a palavra de Deus em sua oração, porque não há fé sem a palavra de Deus, e nem oração respondida sem a palavra de Deus. Fica aí esse nosso conselho. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que estão precisando crescer espiritualmente, sabe? Desenvolver espiritualmente, mergulhar numa vida mais profunda de oração, de comunhão com Deus, de relacionamento com a palavra de Deus. Esse é o meu conselho. Eu sou o pastor Fredo da ADEG, Assembleia de Deus, Geração Eleita. Tá aí, ó, o nome e a marca, tá? Faça-nos uma visita. Temos culto na terça, quinta e domingo. Milagres estão acontecendo de todos os tipos. Aquele abraço.